E o canal Lealdade em Padrão volta às ações 2026, nosso primeiro vídeo do nosso canal, para falar da vitória palmeirense 1-0 em cima da Portuguesa. E que bom que voltamos aos vídeos, voltamos ao futebol, né? Porque recesso é bom para os jogadores, para o torcedor, que é o que nos cabe. É muito gostoso curtir o futebol, falar de futebol. E vamos falar de Palmeiras, mas antes disso eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, compartilhar o conteúdo e acionar as notificações do YouTube para sempre ser informado com vídeos novos do nosso canal. Mas vamos falar dos Palmeiras, né, que enfim voltou à carga, né, depois de um 2025 de esquecer quanto a resultados, mas quanto ao futebol, não esquecer, para não repetir os mesmos erros. Os jogadores tiveram essa breve pausa, final de ano. Palmeiras 1, Portuguesa 0, serviu muito para quê? Para o tal do suar a cachaça, né? Aquele jogo lá para soltar a musculatura, mas o mais importante, o Palmeiras venceu. O Palmeiras ter tranquilidade, para o Palmeiras fazer uma temporada melhor, precisa estar mais centrado no seu jogo. O Palmeiras precisa, acima de tudo, estar focado, e a tranquilidade de uma vitória, começar a temporada com uma vitória, é de suma importância. Palmeiras vence a Portuguesa, no meu ver, no meu achismo, eu não vi que o Palmeiras fez uma grande partida, e nem acharia que o Palmeiras iria fazer. Então, para mim, eu estava prezando pela vitória, 1-0, 2-0, 10-0, que vencesse. E dentro dessa vitória, eu consegui ver coisas boas, coisas a se mudar, a se melhorar. Eu não vi essa tragédia toda, como eu vi muitos palmeirenses falando que vai ser mais um ano de tortura. Não, eu consegui ver que nessa pausa que teve, do final da temporada de 2025 para 2026, houve treinamento, houve mudança de postura, pelo menos na primeira impressão. O que eu achei nessa vitória do Palmeiras, para suar a cachaça, tirar os fluidos da brincadeira de final de ano, o que eu gostei muito do Palmeiras foi, na minha primeira percepção, foi o que Abel Ferreira, pelo menos a primeira vista, a primeira impressão, colocou o Palmeiras com mais bola no chão. Diminuiu drasticamente, e isso me chamou a atenção positivamente, diminuiu drasticamente bolas esticadas, muitas chutão, se livrar da bola, e lançamentos na área. O Palmeiras diminuiu, colocou muito bola no chão. Uma coisa que chamou a atenção, quando eu falar dos destaques, dos melhores e dos piores, vou citar a partida de Carlos Miguel. Carlos Miguel, ao meu ver, ele errou saindo, jogando com os pés, que não é a dele. Ele é muito bom debaixo das traves. Saindo, jogando, ele fica a desejar. Isso aí já é notório pro torcedor palmeirense. Qualquer torcedor que assiste o futebol vê que Carlos Miguel fica a desejar. Mas mesmo assim, parecia que foi algo treinado. Ele errou, continuou tocando, sem chutão, sem rifar bola. E isso parece que é algo treinado por Abel Ferreira. Porque você vê a postura de um Palmeiras se livrar da bola em 2025 e pelo menos começar a temporada 2026, um palmeirense que anseia por mudanças, a bola no chão e tentando perfurar a zaga adversária, tocando a bola sem se livrar, sem jogadas óbvias. Então eu nesse ponto eu gostei. Então precisava muito o Palmeiras sair vencedor para quê? Para poder testar novas formas de futebol. Então, se isso for algo treinado por Abel Ferreira, gostei. Foi algo bom e que se perpetue, que permaneça pelo time do Palmeiras, que o Palmeiras tende a melhorar. Falando dos destaques, vou começar com os destaques positivos dessa vitória palmeirense. Primeiro, o Luiz foi coroado com o gol, mas eu também gostei acima dele o carregar a bola. Ele puxava, por mais que esteja jogando como centroavante, ele conduziu muito bem a bola, fazendo o corredor, alternando, ora ele pela esquerda, ora o Sousa pela esquerda, então, mas ele não ficava, óbvio, fincado lá na frente, ele fazia a movimentação, gostei muito. Ramon Sousa, falando de Luiz, falando de Ramon Sousa, fez muito bem o corredor pelo lado esquerdo, né? No primeiro tempo, o GFT excessivamente preocupado com o lado defensivo,
o, o Palmeiras não tendo um lateral que subia, quem fez às vezes foi Ramon Sousa, e gostei bastante dele. Outro destaque que eu gostei bastante foi o Alan. Alan, gostei bastante dele. É o jogador que o Palmeiras tem em campo, que é o que foge do óbvio. Foge da mesmice, do toquinho de lado. Ele ousa, ele vai para cima. Lembra grosseiramente, nos tempos de glória assim, lembra o que o Dudu fazia. Rabiscava, ia para cima, ia para um lado, ia para o outro. Fazia o algo a mais. Então, gostei bastante. Gostei da partida do Alan. E vamos falar do Alan pro final do vídeo também. Larsson, gostei muito dele no sentido de ele fez a função de camisa 8, que teoricamente é a função do Andrés, mas acredito que o Andrés pode até jogar um pouco adiantado para nessa temporada 2026, né? Sem muitas incumbências defensivas, que você estraga o Andrés mandando marcar muito, mas gostei do Larsson. O Larsson jogando de função de camisa 8, segundo volante, saindo, conduzindo de trás, fazendo 1-2 com o Marlon Freitas. Então, gostei da partida do Larsson, cabeça erguida, chamando o jogo. E o último dos destaques positivos, Marlon Freitas. Para mim, ele fez uma estreia segura, uma estreia que o palmeirense esperava dele. É um futebol praticado no Botafogo, então ele não se fez de rogado. Tocou a bola, e jogando de função de 5, não de 8. No Botafogo ele era mais 8, mas jogou de camisa 5, marcou bem, conduziu, não sobrecarregou o menino Larsson. Então eu gostei, fez uma dupla legal, sempre ressaltando a frágil portuguesa, a esforçada portuguesa. Portuguesa, Série D do Brasileirão. Tá na Série A1 do Paulista, mas é quarta divisão do Brasileiro. O Palmeiras é vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então tem que se ressaltar todos esses pontos. Elogiar, sim, mas também com ressalvas. Primeiro jogo, tá suando a cachaça. Era só a portuguesa. Então tudo isso aí tem que ser bem ressaltado. O destaque negativo, sim, falei que ia falar de Carlos Miguel. Ele fez defesas importantes. Na última ou na penúltima bola, ia sair gol da portuguesa. Ele evitou. Ele tá melhorando um pouco as saídas de gol, tá socando mais a bola. Não tá ficando tão debaixo dos 3 paus a ladida, fazendo nos anos 90, nos anos 2000, excessivamente atrás. Mas Carlos Miguel pecando demais, no sentido de bola no pé, ele é um desastre. Ele é muito bom goleiro, tem potencial para poder progredir cada vez mais, mas é uma coisa que se percebe que ele é falho. E tem o ponto do Abel falando, ou fazendo no caso, ele errando, Abel continua sem chutão. Até o tal do até aprender. Mas se começar a errar demais e prejudicar o time, ainda bem que não prejudicou, a zaga se portou bem e a portuguesa também falhou, então tudo bem, opa, beleza, tranquilo. Mas Carlos Miguel falhou quando se permitiu a falhar, sem comprometer o resultado da partida, mas salvou o Palmeiras também. Então eu coloco ele no destaque negativo pelas excessivas falhas infantis, no caso, porque não é a capacidade dele. Outro destaque negativo, Giai. Já gostei muito dele, já perdi muita paciência com ele. Giai, eu vejo que ele tá muito, como é que eu posso dizer, a bola queimando no pé dele. Isso é muito complicado. Eu não queria ter um jogador que eu gosto, nervoso demais, a bola assim, se livra e dá chute. Aí, calma, Giai, calma, toca a bola, na boa, sem nervosismo. Não, rifa demais e acaba atrapalhando o time do Palmeiras. Outro destaque, Murilo. Outro que vem numa curva de descendente bem acentuada, né? E isso prejudica até no ano passado, no final do ano passado, prejudicando as ações do Gustavo Gomes. Então o Murilo, que já gostei muito, para mim ainda é a melhor dupla para se fazer com Gustavo Gomes. Ele com Benedetti, ainda bem que a portuguesa não agrediu tanto assim, mas não passa segurança, como já passou um dia o Murilo. E como eu falei agora, já para os finalmente, falar também uma coisa que foi nítida na mídia, a proposta que o Palmeiras recusou, vinda do Napoli, da Itália, de 35 milhões de euros, mais 5 de bônus, 35 fixos, 5 de bônus, atingindo metas total de 40 milhões pelo Alan.
Palmeiras recusou. Putz, é um jogador que já tem 21 anos, não é mais criancinha, ele não atingiu a maturidade dele. É o melhor jogador tecnicamente que o Palmeiras tem. É o que sai da mesmice. Então é o que mais improvisa. É o mais jogador com futebol brasileiro nos pés. O que sai do óbvio, que futebol robotizado. Não, ele tira o coelho da cartola. Mais 40 milhões, 35 mais 5. Porra, Palmeiras, era, na minha opinião, posso estar errado, e que esteja errado, mas o Palmeiras, eu acho que comeu bola no sentido, não sei se vai ter outra proposta desse, porque o Palmeiras está apostando que ele vai continuar jogando muito, vai aparecer 40, 50 milhões, acredito que não. E com esse dinheiro, com esse, vamos supor, 35 mais 5, ganhando dinheiro, o que o Palmeiras poderia acontecer? O Palmeiras poderia já agilizar as compras de jogadores de fora. O Palmeiras está de olho. Um Thiago Almada, um Thiago Almada já com dinheiro do Alan, já adiantaria. O Thiago Almada, ele quer jogar Copa do Mundo, então se ele não jogar no Atlético de Madrid, ele vem pro Palmeiras, porque ele quer jogar, e o Palmeiras é um time que daria protagonismo para ele. O dinheiro do Alan podia ajudar quem? A vinda de John Arias, a pessoa Thiago Almada, John Arias, Vitor Roque no ataque. Porra, ainda tem um Paulinho. Olha o time melhorando. Então eu acho que o Palmeiras comeu bola em recusar esse dinheiro da Napoli. Não sei se foi só especulação, mas rolou na mídia. 35 mais 5, 40 milhões de euros. E o Palmeiras disse não. Complicado. Mas Palmeiras vence, né? Já para as considerações finais. Palmeiras vence a Portuguesa. Venceu bem porque venceu. Se tivesse perdido era um lixo o Palmeiras, né? A mídia e até torcedores falariam isso. Mas o Palmeiras venceu. Era preciso vencer. Conseguiu a vitória, conseguiu os 3 pontos, que o Campeonato Paulista vai ser tiro curtíssimo. Um grupo único, mas só que cada um só vai poder ter 8 jogos. E desses 8 jogos, 3 serão clássicos. Meu Deus, então é um pega pra capar. Então, o Palmeiras tem que continuar nessa pegada, conquistar resultados para poder lhe dar tranquilidade e calma para poder nisso o Palmeiras progredir. E torcemos que o Palmeiras possa melhorar mais e mais. Então, é isso. Ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Já pedi novamente, deixe seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, compartilhe o conteúdo, se inscreva, não deixe de se inscrever, é muito importante, e acione as notificações do YouTube, nos ajudará muito. E também deixe aquele recadinho também, eu gosto, terei o prazer de poder respondê-lo. Deixe o seu recado também. E é isso. Começa a temporada de 2026, Palmeiras 1, Portuguesa 0, foi bom para suar a cachaça.